estamos aqui na UTV, você está assistindo Urbanview. Hoje com o Arão Krause, do grupo Nômade. Arão, a gente estava conversando um pouquinho aqui sobre seus projetos, tá? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o projeto Exorcismos Urbanos, né, que é uma plataforma colaborativa online que mostra os lugares desprezados pelos tradicionais guias de turismo. Como é que surgiu essa ideia? Essa ideia surgiu de um olhar atento para a cidade, de caminhadas que foram feitas na cidade, e começar a ter um entendimento de que existiam vários lugares que estavam abandonados, que estavam em desuso, que mereciam um novo olhar por alguma razão peculiar que aquele lugar tinha, né? Então, para esses lugares a gente chama de antilugares, né? São os antilugares nas cidades, que é esse tipo de lugar que tem essa característica. E o projeto surgiu de uma inquietação de colocar esses antilugares em um status de evidência, para que outras pessoas também pudessem conhecer aquele antilugar e, por que não, visitar aquele antilugar, entender o que estava sendo colocado para ser colocado. Isso acontece demais aqui em São Paulo, né? A gente que mora aqui em São Paulo tem tanto lugar legal pra gente conhecer e que a gente abstrai. Exatamente. Simplesmente não vai. A ideia dos exorcismos urbanos é conseguir acessar com que cada pessoa faça uma identificação de qual é o antilugar que ela acredita que existe no seu bairro, no seu entorno, em algum lugar que ela já tenha passado, e que ela então tenha essa vontade de compartilhar esse antilugar e as razões que esse antilugar merece ser colocado em status de evidência. Então, a ideia é justamente a gente fazer um mapeamento, um novo mapeamento das cidades no mundo inteiro, de forma com que isso seja feito pelos próprios usuários do sistema, pelos próprios usuários do projeto. Qualquer pessoa pode participar. Qualquer pessoa pode participar, e a ideia é que a gente então consiga fazer com que uma nova cidade seja colocada em função desse novo olhar que está sendo proposto. Então tem muita questão de valorização da história oral, né? Porque as pessoas participarem dessa iniciativa é muito simples, na verdade, tu identificar um antilugar que tu queira colocar nesse status de evidência. Escolher uma máscara, a gente pede para que as pessoas coloquem uma máscara para fotografar esse lugar, então tem que se permitir ser fotografado nesse lugar, e aí compartilhar os motivos que esse antilugar merece ser colocado então. Por que a máscara? A máscara, na verdade, é para não tirar e para não alterar a condição de solidão que aquele antilugar está. Então a gente não quer, a ideia não é revitalizar nada, a gente não quer propor uma revitalização desses antilugares. A gente quer simplesmente colocá-los em status de evidência da maneira como ele está. Okay. Então a máscara ela vem muito para isso, né? Ela vem para conseguir se permitir ser fotografado. Para não personalizar, talvez. Ela vem muito dessa ideia, porque também é um projeto que tem uma conexão muito forte com a arte, né? Com a arte, com a cultura. Então a máscara permite essa plasticidade de uma fotografia interessante, de uma atitude da pessoa que tá se colocando ali também brincar e jogar com aquele momento. Então tem algumas simbologias aí que a máscara representa nesse sentido. E o Exorcismos Urbanos então é um projeto que ele surgiu dessa inquietação, e para que a gente ganhasse escala e que outras pessoas pudessem participar, a gente então desenvolveu uma plataforma, um site, que é uma integração com o Google Maps. Qual é o site? O site www.exorcismosurbanos.com. E ali as pessoas podem participar de maneira espontânea. E ele é um projeto que ele... E é muito legal o nome pra mim, Exorcismos Urbanos, assim, mande pra longe os seus fantasmas, os seus medos, assim. É muito legal. É um nome interessante. Tem muito a ver com o projeto. Tem muito a ver com o projeto. Não tem nenhum cunho religioso, nenhum cunho de alguma seita por trás, não tem nada a ver com isso. O exorcista, na verdade, ele está muito mais implicado com a ideia de trazer, de trazer vida, né? De resgatar uma vida. De colocar luz, né? Então, a atitude exorcista é isso, né? O exorcismo, no nosso entendimento, é isso. Então, a ideia é que as pessoas se permitam exorcizar antilugares. E as pessoas têm se permitido se exorcizar, assim, numa boa? Então, o projeto, ele está começando a ser lançado, a gente estava em fase de finalização do desenvolvimento da plataforma, a gente finalizou a plataforma agora
fazem 2 semanas atrás, é um projeto que está recém começando a ser aberto, né, para as pessoas, para a participação das pessoas. E ele é um projeto bastante desafiador, né, porque ele não funciona simplesmente com uma... E inovador, né? Desafiador e muito inovador. Ele propõe uma ideia de que para ele funcionar, as pessoas têm que estar implicadas e têm que agir para ele funcionar. Não basta simplesmente visitar o site e achar que o projeto está funcionando por causa disso, porque se todo mundo visitar o site e ninguém fizer os exorcismos, não funciona, porque a gente não vai ter conteúdo para ver. Então, a ideia está justamente em a gente quebrar aí uma... Eu tenho umas ideias boas, eu vou participar. Tem que participar. Eu vou participar. E eu tô curiosíssima pra ver esse material. Eu queria pedir o Urban Flash pra gente dar uma olhada nessa história toda aí. Vamos lá, vamos ver. Tem umas fotos interessantes aí. Essa é a página da home do site, né? Então, é uma integração com o Google Maps. Aqueles pontinhos representam os exorcismos que já surgiram pelas pessoas ao redor do mundo. Aí então algumas fotos de alguns exorcismos, né? Aquela foto da esquerda é uma foto que a gente fez, que ela na verdade originou a criação dessa plataforma online. Então isso foi num hospital psiquiátrico que está desativado na cidade de Porto Alegre, em que a gente propôs toda uma discussão do que estava por trás desse hospital, o que estava sendo feito em termos de política de sanidade, de desenvolvimento de sanidade mental. Então tem toda uma reflexão em torno disso. E aí são fotos de outras pessoas que participaram, de alguns outros exorcismos que surgiram. Tem um vídeo que é bacana a gente colocar, se tiver espaço, que mostra bastante o feeling do projeto, assim, né? Mostra, acho que é interessante a gente chamar o vídeo pra... Muito bem, então você deseja uma ordem. Vamos lá, então, o vídeo então, pra gente conhecer um pouquinho do projeto Exorcismos Urbanos. Por favor. Aqui ao vivo a gente tem essas... Eu gostei. E eu espero que vocês também tenham gostado e participem. Exatamente. Né? www.exorcismosurbanos.com. Isso aí. Fica um convite para todo mundo participar, que esteja assistindo. Entra no site, entende como é que é o passo a passo, tá tudo explicado ali. Manda ver. Muito bem. O Aureliano, um grande abraço para o Aureliano, ele quer saber o seguinte: quem patrocina esse projeto todo? Os Exorcismos Urbanos? Sim. Esse foi um projeto que a gente buscou um prêmio da Funarte, que é a Fundação das Artes Nacional vinculada ao Ministério da Cultura. Então a gente inscreveu o projeto a esse edital e fomos contemplados. Então é um projeto premiado e quem desenvolveu, quem ajudou a desenvolver o projeto foi a Funarte. Então, respondendo a pergunta do Aureliano. Bom, parabéns então. Outro projeto bem bacana de vocês é a Estante Pública, né? www.estantepublica.com.br para você conhecer. Que consiste na instalação de mini bibliotecas em alguns pontos de ônibus de Porto Alegre. Conta pra gente como é que nasceu esse projeto e como funciona esse projeto.
Estante Pública é um projeto de transvenção, de novo, né? É um projeto que ele propõe uma nova lógica de ocupação urbana. E a ideia, nós temos fotos, inclusive, também, pra gente ilustrar o que o Aron tá falando. Maravilha. Esse é um projeto que ele surgiu também de um olhar sobre as cidades para entender onde que a gente poderia colocar a estrutura de uma estante pública. E a gente identificou que existem paradas de ônibus que estão abandonadas na cidade, que era um antigo espaço de publicidade, para colocar publicidade. E é um espaço perfeito, porque a gente desenvolveu um protótipo para colocar estantes, como a foto está mostrando agora, que se encaixam perfeitamente na estrutura. Então a ideia é justamente a gente colocar essa estante nessas paradas de ônibus que estão abandonadas e ressignificar um espaço que está em desuso na cidade, né? Então o projeto tem essa lógica de entender quais são os espaços que existem na cidade que a gente pode, com uma proposta criativa, estar buscando uma revalorização, uma ressignificação, uma reutilização daquele espaço. Então a parada de ônibus ela vem... De uma forma muito inteligente, né? Também não é só ocupar o espaço. Não é só ocupar. Ocupar de uma maneira inteligente e importante. Exatamente. Que é muitos princípios da transvenção, né? A maneira como a gente vai colocar uma proposta na rua que ela tenha um diálogo, que ela proporcione uma troca e uma colaboração das pessoas. Então, essa estante, ela não tem nenhum controle, ela não tem nenhuma vigilância, não tem ninguém cuidando dela. Então, se as pessoas quiserem ir ali e roubarem, e pegarem um livro, empicharem, fazer qualquer coisa, fica dentro da ética de cada um se relacionar com aquela... Tenho certeza que tá tudo arrumadinho. Na verdade, é um projeto que ele já está acontecendo há 2 anos e meio e a gente já teve várias experiências, algumas super bacanas, em que estão até hoje as estantes lá, outras que duraram algumas horas. Então, trabalhar o desapego nesse momento também é importante para a gente não ficar presos a uma lógica de controle, né, de vigiar e punir, né? Então a gente procura não se vincular com esse tipo de moral e sim entender que na verdade isso... O processo das pessoas e cada um tem o seu processo. Exatamente, a gente não entra nesse juízo de valor, né? Se isso é certo ou se isso é errado. Isso é o processo, isso faz parte quando tu coloca uma proposta na